Olá, eu sou Clécio Godeiro, médico neurologista, professor de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje gostaria de apresentar alguns avanços terapêuticos em paralisia supranuclear progressiva e atrofia de múltiplos sistemas. Vou fazer uma revisão de alguns estudos inovadores que foram apresentados no último congresso da Movement Disorder Society neste ano de 2025. São novas estratégias farmacológicas e terapias celulares para essas doenças, no caso a PSP, que é uma taupatia, e a atrofia de múltiplos sistemas, que é uma sinucleinopatia. A primeira molécula que eu gostaria de abordar é essa FNP 223, que foi aplicada na paralisia supranuclear progressiva. A PSP ela é uma taupatia primária, que é caracterizada pelo acúmulo anormal de proteína tau hiperfosforilada em neurônios e células gliais. Ela vai se manifestar clinicamente pela presença de parkinsonismo rígido acinético, distúrbios oculomotores e quedas muito precoces. Qual é o mecanismo de ação dessa nova molécula, FNP 223? O FNP ele é um inibidor oral da enzima OGA. É uma enzima que remove resíduos de N-acetilglucosamina de proteínas, em particular da proteína tau. A inibição da OGA aumenta a presença desses resíduos de N-acetilglucosamina, o que dificulta o processo de hiperfosforilação, de fosforilação patológica e agregação da proteína tau. Resumindo, a molécula ela inibe a OGA, que retira a N-acetilglucosamina. Com a presença da acetilglucosamina na proteína tau, ocorre menos fosforilação patológica, menos agregação e, consequentemente, menos processo neurodegenerativo. Do ponto de vista de metodologia, o estudo ele teve uma fase com doses únicas ascendentes dessa nova molécula em voluntários saudáveis, e em seguida uma outra fase com múltiplas doses que vão de 100 a 500 miligramas até 2 vezes ao dia, em 12 dias consecutivos. Foram avaliados diversos aspectos, parâmetros clínicos, sempre buscando eventos adversos e uma melhor compreensão da farmacocinética dessa droga. O que é que se observou sobre o aspecto de segurança e farmacocinética do FNP 223? O estudo demonstrou uma segurança comprovada. A molécula é bem tolerada, sem eventos adversos graves, apenas alguns efeitos leves, como náusea, comprometimento do paladar, tontura transitória. O perfil farmacocinético ele é linear. O que isso quer dizer? À medida que aumentamos a dose do medicamento, há também um acúmulo previsível dessa nova molécula, desse novo fármaco, no sistema nervoso. Inclusive, foi avaliada o grau de penetração no sistema nervoso e há uma passagem eficaz dessa molécula através da barreira hematoencefálica. O que é que podemos tirar desse estudo preliminar? Doses até 500 miligramas 2 vezes ao dia em pacientes com PSP são seguras e alcançam o sistema nervoso central em condições terapêuticas adequadas. E esses achados fundamentaram o ensaio PROSPER, que é um ensaio clínico, já em fase 2, 3, que vai avaliar a eficácia clínica na progressão da paralisia supranuclear progressiva, ou seja, apresenta-se como uma possível molécula modificadora de progressão da doença. Paralelamente à apresentação desses resultados, um outro estudo para justamente avaliar a concentração dessa molécula no sistema nervoso central avaliou a ocupação enzimática dessa OGA através de um estudo de PET. Então, foi-se tentado verificar a concentração plasmática necessária do FNP 223 para 50% de inibição da enzima OGA, ou seja, aquela que inibe a presença dos resíduos de N-acetilglucosamina na proteína tau. O que é que esse estudo PET demonstrou? Há uma ocupação sustentada nas 24 horas com dose entre 100 e 500 miligramas. E o PET pode ser utilizado como um biomarcador
para acompanhamento da dose a ser aplicada, assim como dando segurança de que o medicamento está alcançando o sistema nervoso central. Essa é uma metodologia muito inovadora para acompanhamento de uma nova droga, de um novo fármaco, que utilizou um radiotraçador muito específico. E essa metodologia, ela sugeriu que doses a partir de 300 miligramas até 3 vezes ao dia, e não 500 duas vezes, pode promover um engajamento enzimático cerebral sustentado, validando esse alvo terapêutico, né, a enzima OGA, que é a enzima que é inibida por essa nova molécula FNP 223. Tudo isso fortalece esse ensaio clínico PROSPER, que deve ocorrer nos próximos meses. Na verdade, já está em andamento na sua fase 2 e 3. Saindo da paralisia supranuclear progressiva e aí chegando à atrofia de múltiplos sistemas, nós temos uma terapia celular que utiliza células tronco neurais que são retiradas da mucosa oral a partir de células ectodérmicas ali presentes. Essa atrofia de múltiplos sistemas já não é uma taupatia, é uma sinucleinopatia, também rara, é uma forma de parkinsonismo atípico, que pode ter uma apresentação com parkinsonismo rígido acinético, associado à desautonomia, ou uma ataxia cerebelar, também associada à desautonomia. E não há tratamento modificador da doença até o momento, assim como não há até o momento para paralisia supranuclear progressiva. Então, nesse estudo, ele usou essas células tronco halogênicas, que vinham de crista neural, de células ectodérmicas, lá da mucosa oral, que foram administradas por via intratecal, e o objetivo é avaliar se tinha alguns efeitos tróficos ou imunomoduladores no sistema nervoso central, surgindo assim um grande potencial terapêutico. É um estudo exploratório, então foram feitos em 10 pacientes, 8 com a forma cerebelar de atrofia de múltiplos sistemas e 2 com a forma parkinsoniana. E a avaliação foi através de uma escala motora para ver a severidade, a gravidade dos sintomas motores nesses pacientes. O estudo já permitiu ter dados de segurança, não houve nenhum efeito adverso grave, houve algum aumento das células no líquor após a administração, claro, uma manipulação, né, no sistema nervoso central, houve algum realce radicular, lombar, no local de punção e de administração do medicamento. Do ponto de vista exploratório, esses achados nesse pequeno grupo de pacientes sugerem uma possível estabilização dos pacientes com atrofia de múltiplos sistemas até a sua fase moderada, né? Os pacientes que tinham uma fase moderada e que pontuavam 13 a 19 pontos na escala motora de atrofia de múltiplos sistemas, eles apresentaram uma progressão bem menor ou um ganho de pontos bem menor do que era esperado na história natural, que era, em vez de eles progrediram apenas 1,66 pontos, contra que aqueles da história natural progrediram 5,3 pontos, o que sugere um efeito estabilizador dessa terapia celular. O que não se observou, infelizmente, para pacientes em fase mais avançada. Aqui seria a fase natural, aqui os indivíduos moderados, que realmente progrediram mais lento após a administração, mas aqueles que já haviam a fase mais avançada realmente progrediram de uma maneira muito mais grave, com 8 pontos. Então a janela terapêutica para essa terapia parece ser realmente em fases muito precoces da atrofia de múltiplos sistemas. O que eu acho interessante, assim como o estudo para a paralisia supranuclear progressiva, a neuroimagem também foi aplicada. Então, houve uma perda leve da substância branca cerebelar, 10 a 13% em 2 dos 6 casos que foram analisados, e os volumes cerebrais totais e núcleos profundos foram mantidos estáveis durante esse acompanhamento. Fiquem alertas que cada vez mais nós vamos ter a neuroimagem como um dos desfechos em ensaios clínicos para doenças neurodegenerativas. O próximo passo é, uma vez que já temos confirmada a segurança e sinais preliminares de eficácia, principalmente em fase moderada da atrofia de múltiplos sistemas, podemos avançar para uma fase 2, fase 3 e assim
permitiam a validação terapêutica dessa estratégia em pacientes com atrofia de múltiplos sistemas. Por fim, eu gostaria de comentar um outro estudo, o MASCOT Trial, que utilizou uma imunoterapia anti-alfa-sinucleína também em pacientes com atrofia de múltiplos sistemas. Eles utilizaram essa molécula, o alenetug, que é um anticorpo monoclonal que é direcionado à alfa-sinucleína, que é a proteína central nas sinucleinopatias. O mecanismo de ação dessa nova molécula é a neutralização de formas solúveis patogênicas e a redução de agregados tóxicos intra- e extracelulares de alfa-sinucleína. Já é um estudo em fase 3, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que houve a inclusão de 360 indivíduos. Foi com uma população entre 40 e 75 anos, com diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas provável ou definida, que tinham menos de 5 anos de sintomas motores. Houve a infusão em diferentes doses a cada 4 semanas por um período de 72 semanas, mas ainda continua a fase de extensão adicional a essas 72 semanas. O desfecho primário era uma redução na variação na escala motora e sintomas autonômicos nos indivíduos que recebiam o medicamento comparado ao placebo, assim como alguns aspectos de qualidade de vida e funcionalidade. Mais uma vez, a neuroimagem ela entrou como um critério para desfecho nesse ensaio clínico. Fiquem atentos que cada vez mais nós teremos ensaios clínicos utilizando a neuroimagem e não só dados clínicos do paciente como um desfecho, principalmente nas terapias modificadoras de doença. Quais são as perspectivas terapêuticas? Eu acredito que nós estamos caminhando à modificação da progressão da doença. Na paralisia supranuclear progressiva, essa nova molécula, FNP223, ela promove a inibição da OGA, ou seja, reduzindo a retirada dos resíduos de N-acetilglucosamina e reduzindo, consequentemente, a hiperfosforilação e o processo neurodegenerativo nas taupatias. É uma molécula que se demonstrou segurança, uma penetração adequada no sistema nervoso central e aguardamos ansiosos um ensaio próspero que vai avaliar justamente a eficácia clínica e os desfechos de progressão de doença. Na atrofia de múltiplos sistemas, resultados muito interessantes na terapia celular, com transplante de células tronco no sistema nervoso central, com sinais preliminares bem interessantes de estabilização, mas precisamos aguardar aí a fase 2, fase 3, antes de extrapolarmos esses resultados. O estudo MASCOT também bem interessante, que já é um estudo mais amplo, que está em fase 3 atualmente, que utiliza um anticorpo contra a alfa-sinucleína e que, caso esses dados se confirmem, nós podemos ter aí uma nova terapêutica modificadora de doença que pode ser aplicado nas sinucleinopatias. Eu vejo que esses estudos eles representam um avanço terapêutico muito significativo, permitem um desenvolvimento de terapias verdadeiramente modificadoras da doença, nesses parkinsonismos atípicos, nas taupatias, como a PSP, nas sinucleinopatias, como a atrofia de múltiplos sistemas, e demonstram que a convergência de alvos, terapêuticas farmacológicas, terapêuticas celulares, terapêuticas imunológicas, serão o futuro, ou seja, múltiplos alvos em um único indivíduo, particularmente aqueles com doenças neurodegenerativas raras. A próxima década ela promete transformar o paradigma terapêutico das doenças neurodegenerativas, particularmente os parkinsonismos atípicos, migrando do tratamento puramente sintomático para estratégias que sejam verdadeiramente modificadoras da fisiopatogenia. Agradeço a todos da atenção. Se ficou alguma dúvida, não deixe de fazer as suas perguntas, sobretudo nos comentários. E se você achou esse assunto interessante, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas próximas a você e estarei sempre aberto para responder as dúvidas que possam surgir. Muito obrigado.